Boa noite! Estamos começando mais um Me Tirei para Dançar Entrevista. Espaço onde a gente não espera a música perfeita. Para dançar, a gente dança com a música que tem. Porque é um convite para olhar para dentro, com muita coragem, porque a vida exige coragem. E hoje temos uma convidada muito especial. Ana Paula Mata, uma carioca nascida em 1972, que escreve crônicas, contos, microcontos e poemas fortemente imagéticos e líricos. Recebeu o Prêmio Internacional de Balneário Camboriú pela editora Mágico de Oz e o troféu Arte em Movimento, ambos em 2025, por sua contribuição à literatura e à cultura. Este ano está sendo homenageada com a premiação Não Se Isole, do jornalista Henrique Medeiros Sérgio, com seu parceiro, o poeta Dan Juan, realiza todos os domingos o sarau Reverbera a Poesia Viva. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Rose Lima. Prazer estar aqui. Que bom que você está aqui, que aceitou o convite. Aqui a gente vai falar sobre esse autoconhecimento, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. E para começar, a pergunta que não quer calar. Sabe qual é? Quem você pensa que é? Essa pergunta, para quebrar o gelo, uma pergunta complexa, uma pergunta que traz muitas coisas à nossa mente. E eu acho que pensando em descomplicar, mas já complicando um pouquinho mais, eu penso que a gente nunca tem uma definição exata de quem a gente é. A gente está sempre em construção, né? Esse momento da minha vida, essa etapa da minha vida como mulher, os 53 anos, é uma etapa onde muitas transformações ocorrem. Sim. Né? E é um período que os filhos crescem, saem de casa, você se aposenta, né? É um período que muitas mulheres se separam também, aos 50 e poucos anos, né? E recomeçam uma vida. E então, assim, é sempre estar se reconstruindo, se desafiando. E eu estou nesse processo de uma nova liberdade. Reconstruir uma outra história, buscando esse reencontro comigo mesma. Eu trouxe para falar disso, já da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, um trechinho que consegue dizer exatamente esse meu sentimento. Estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Essa contradição que a gente tem de querer uma liberdade, de querer se reinventar. E quando a gente tem esse espaço, a gente vai construindo. A gente, por outro lado, a gente quer de novo ter esse pé no chão, ter essa segurança. É verdade. Né? Então, para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. Não quero. E esse olhar para dentro tem que ser constante. Não é, Ana? Sim. E estamos vivas. E que bom que estamos vivas, Sim. né? Porque temos muitas mulheres e companheiras aí que realmente não estão mais aqui conosco. E Sim. Precisamos seguir firmes, com a nossa voz, com a nossa presença, com a nossa firmeza e com a nossa existência nesse mundo, né? Sim.
E que bom que você trouxe Clarice, e eu estou vendo vários livros que você colocou aqui Essa na sua mesa. pergunta é muito complexa, né? Quem somos, e quem somos também depende muito do olhar do outro, né? Por isso que eu digo que é uma ilusão quem somos, quem o outro é na verdade. O que a gente pensa de nós, a gente se surpreende com quem a gente é em cada nova etapa da nossa vida. De coisas que a gente não se sentia capaz de fazer. E assim, a minha aposentadoria foi um processo que me fez pensar muito, Rose, em quem eu sou. Porque a gente se define por muitos rótulos, por muitos títulos. E eu trabalhei 30 anos na educação, então eu me perguntava, e agora quem eu sou? Eu sou professor, o que mais eu sou? Né? E foi nessa hora que eu pude olhar para mim e dizer assim, não, eu não sou a professora, ou eu não sou a mãe, eu não sou a esposa, porque tudo isso é agora. Mas quem eu sou é a Ana Paula, que pode ser hoje como eu sou, uma escritora, né, uma mediadora de um sarau, e enfrentar 1000 outros desafios e se ver de outra maneira. Eu queria, só para concluir essa tua pergunta, para ilustrar, eu queria trazer também um texto da Hilda Hilst, que fala dessa questão da ilusão. Fica à vontade. Cascos e carícias e outras crônicas. Deixa-me tatear teu hálito, obscuro que estou de todos os sentidos. Deixa-me ao menos concluir que essa ilusão de formas é apenas minha inconclusa maneira de ocultar-me. Deixa-me, em sigilo, beirar a secura do teu corpo e o abismo de tocar-te. Forte. Estaremos sempre com algum mistério, com algo oculto a ser desvendado por nós e pelos outros, né? Eu percebo que o ritual que você absorve para olhar para dentro de si são os livros. Sim. A leitura. Nossa, a performance. Rose, maravilhoso você falar nisso, porque assim, eu sempre me senti meio estrangeira. Porque eu me sentia muito só, muito incompreendida, muito novinha. E os meus conselheiros, quem me explicavam o mundo, sempre foram os livros e continuam sendo os livros. Eles me norteiam, eu converso com eles em cada leitura, sabe? Eu me sinto acolhida nos livros, entendida pelos livros, compreendo melhor a minha realidade, sabe? Social, política, econômica. Quando você fala de quem você pensa que é, a gente tem que pensar muito nesse lugar que a gente ocupa na sociedade, que a gente tem uma responsabilidade política com esse lugar, né? E os livros me trouxeram isso, compreender a minha realidade, poder atuar nessa realidade. Por isso que eu digo, os livros são perigo, né? O livro é perigoso. Por quê? No bom sentido. No bom sentido. É perigoso porque abre mentes. É revolucionário. É revolucionário. Possibilita, além, claro, lógico, que é o que a gente espera do livro, você viajar, você entrar na história, você conhecer um novo vocabulário. Olha, tem tantas outras portas, né, abertas pelo livro. Mas ser consciente de quem você é na sociedade, como a Ana está dizendo, né? Pertencer a essa sociedade, estar presente, porque uma coisa é você usar a palavra, você falar, isso a gente sabe muito bem que os políticos fazem isso muito bem, de falar, mas na hora de se posicionar e agir, a história é outra. Agora, os livros têm essa
essa ponte, né, para a gente. Eu penso assim. Leitura é cidadania. Não existe cidadania plena sem leitura. É o consumo da cultura e a produção da cultura. Uhum. Sem isso, você não é um cidadão pleno. É um direito do cidadão ter acesso à cultura. Aí eu te pergunto, como que os livros chegaram até você? Foi desde pequena, foi na infância, foi através de alguém inspirou, te deu o livro e você foi crescendo? Como é que como é que foi sua trajetória com os livros? Que hoje são tantos, que você usa, que você participa de coletâneas, que você está sempre envolvida. Conta aí. Olha, Rose, esse meu primeiro contato com a leitura se deu muito pelo prazer, primeiramente, de escrever. E eu tive, assim, uma experiência muito novinha de apropriação da escrita. Porque a minha mãe, ela me orientava a pensar entender meus sentimentos, pensar e escrever sobre esses sentimentos, organizar as minhas ideias no papel. Todas as vezes que a gente precisava conversar, em vez de fazer isso uma olhando para a outra, né? Que cada uma fosse para o seu cantinho, fosse sentindo mesmo, né, o que estava se passando no nosso íntimo. Então começa um olhar já para dentro, né, incentivado de olhar para dentro e escrever uma para outra. Isso é muito lindo e a gente se entendia muito bem assim, porque a gente pensava nas palavras para não magoar uma outra, né, e tinha claro o que precisava ser dito. Então, dali eu já comecei a me entender como escritora, porque era uma coisa apropriada mesmo, de fazer da escrita um instrumento para as tuas emoções, para a tua narrativa, né? E, a partir dali, eu comecei a ler um pouquinho maior revistas. Aí eu entrei numa fase de revistas, eu lia tudo quanto era revista de psicologia, que você pode imaginar, né? E aí só depois é que vim para livros, e assim, eram livros teóricos, eu gostava mais de livros teóricos, eu demorei para começar a gostar das histórias, sabe? E enfim, hoje eu escrevo também contos, né? Microcontos, haikais, então uma caminhada até aí. Mas assim, a poesia na minha adolescência, ela aflorou. Então, assim, é o gênero que eu mais domino, porque assim, eu tenho uma estilística bem própria já, porque foi uma coisa que eu comecei a escrever muito novinha, sabe? O poema. Qual livro, assim, que, de todos esses livros que você leu, né, teve alguma obra, assim, que te marcou? Sim. Da Clarice Lispector, todos os contos. Eu tenho. Então, assim, aquele universo, né, interior da mulher, né, muitas que iniciavam os personagens mais frágeis, né, no momento de vulnerabilidade gigante, e essas mulheres, elas iam se apoderando de si novamente, né, isso me encanta demais, eu gosto demais de ler sobre esse universo interno, sabe? Uhum. Então, feminino, principalmente. Feminino, Então, você trouxe mais algum livro aí que você queira mostrar ou ler um trecho? Eu trouxe para apresentar um pouquinho da minha trajetória. Esse aqui foi o meu primeiro livro, né, publicado, então, pela editora Letras Virtuais. Boa noite, moça. Daqui eu posso até trazer para vocês um texto, eu até marquei aqui, para vocês terem uma ideia dessa minha posição feminista nos meus textos, né? E tem essa questão da identidade também. Então, mulher domada. Sigo com esse vazio, sigo com essa falta, sigo com esse corpo mudo, paralisado, morto e domado. Perdi a fome de tudo. Da minha boca não entra nem sai nada.
palavra alguma, saliva alguma, língua de carne ou de signos, poder do dominado ou do dominador. Sigo sem boca, sem ventre, sem pensamento, anestesiada pela vida sofrida, incompleta pela falta de falo, de fala, de lugar na rua, na sala, na roda, na cama. Visto o corpo que ocupo, com muitas reticências, com muitas dúvidas, com muitas inseguranças. Olho no espelho e não me vejo. Vejo o objeto do desejo alheio, incapaz de gozo com o outro, incapaz de ser par com o outro. Sou a ferida aberta pelos golpes do moralismo, a dor de ser única e de não ser vista. Faço parte do todo indivisível e funcional. Sou princesa sem castelo, sem príncipe, sem riqueza, sem descanso, sem final feliz. Uhul! Mulher da Maravilhoso. E esse aqui é de 2024. É uma antologia depois que você participou? Que eu participei. Todas são participações em antologias. Sim. Livro solo vai chegar. Então, assim, depois da minha aposentadoria, eu pude me dedicar mais a isso, né? Porque eu tenho muitos textos também perdidos de toda a adolescência, sabe? Mas agora eu estou podendo ir mais a saraus, a vivenciar mais essa parte toda, bem mais intensamente, essa parte toda cultural, né? Porque a gente escola, a gente procura estar ligado em tudo, estar vivendo isso. A gente vive isso no dia a dia dentro da escola, a cultura, né? São muros abertos. O que se produz lá dentro e o que vem de fora. Mas eu tinha pouco tempo para ir à rua, para fazer isso que eu estou fazendo agora, entendeu? Para organizar um livro, para participar de concursos, de publicações. Então, assim, esse aqui é de 2024, minha primeira participação em livro escrito, né? Depois veio esse, Letras Hot 2, também da editora Letras Virtuais. Optixai já é 2025, que aí foi um trabalho que eu fiz voltado para toda a cultura cigana, para poder participar dessa antologia aqui. Interessante. Letras Hot 3, também, 2025. Eu vou participar agora, está saindo agora na Bienal. De São Paulo? Não. Da Bahia. Da Bahia. A da Bahia. Está saindo agora Meu Santo é Forte, também pela editora Letras Virtuais. Eu fiz também um trabalho todo voltado só para essa antologia. Aqui eu tenho a antologia do Mágico de Oz, que é o Café com Poesia, que foi nessa ocasião que eu fui premiada pela editora. Sim. Aqui é um dos saraus que eu participo, que é o Vem Pra Cá Sarau, né? E eu participei da antologia. Aqui tem um trabalho também que eu fiz junto com o professor, né? Ele é professor, poeta, diretor de teatro, né? Que é o Márcio Guaíba. E eu tenho também aqui 2 poemas que fizemos juntos. Foi o primeiro trabalho que eu fiz assim com outro poeta. E aqui, com muito carinho, eu falo dessa minha participação, né, nos Poemas Cariocas 2025, porque eu tive a honra de fazer parte dessa antologia sob a curadoria da Tereza Cristina Roque da Mota, né? Então, eu tenho aqui 2 poemas que ela selecionou. Ela me descobriu em um sarau, na Casa Amarelinha, e quis publicar. Então, é uma honra estar participando, e nós a perdemos recentemente. Infelizmente. Né? Então, muita luz para essa grande poeta, né, e editora. Então, foi pela Ibis Libris que eu participei. Né? E aqui um outro projeto também que eu participo, que é a do Multiversos, Projeto Multiversos, que é de divulgação de vários também escritores, né, pelo Brasil todo. E eu tenho um texto aqui também, é mais voltado para a questão do tempo,
Então, assim, é isso que eu tenho no momento, e esse trabalho também com o Sarau, né? Reverbera a Poesia Viva, que está sendo, assim, uma riqueza esse trabalho, uma experiência maravilhosa, lidar com tantos poetas, mediar o Sarau, pensar o Sarau, né? A parceria com o poeta e ator Dan Juan Sancoen. O meu querido. Meu querido. Beijo pra ele. Beijo, amor. Eu percebo que você tem, assim, né, vários versos em participações em coletâneas, e que bom, né? Isso realmente é muito rico. Mas eu quero saber de você, qual verso que você ainda está escrevendo, aquele que você ainda não mostrou, aquele que ninguém leu, o que está vindo, alguma coisa por aí, alguma novidade, algum projeto? Conta pra gente. A dedicação está sendo muito intensa com o Sarau, né? Toma muito tempo, porque eu cuido da parte também da publicidade toda, né? Então, assim, tem sido intenso o trabalho nas redes sociais, né? E o contato com os próprios poetas, porque a gente não tem contato só ali no Sarau, no momento. A gente tem toda uma atenção com o poeta também, né? Então, tudo isso está realmente me tomando o tempo, e é o meu foco nesse momento, estar fazendo isso, né? Eu gostaria muitíssimo de contar com a sua presença no Me Tirei para Dançar 4, Sarau, né? Você que participa lá do nosso grupo e sabe que às segundas-feiras, né, a gente estava propondo o Sarau virtual, onde todos participam. Sim. E seus textos são ótimos. Obrigada, seja Rose. muito bem-vinda, sempre que você desejar. Nós pretendemos também voltar nessa essa situação dos saraus presenciais. Importante. E o sarau presencial é uma vertente nossa que a gente está aí constituindo, né? Assim como está sendo aqui a entrevista, né? Esse Me Tirei para Dançar entrevista, tá o livro coletânea, tem o sarau, e como você bem disse, trabalho não falta. As pessoas às vezes pensam assim, nossa, é moleza, é facinho, né? Lidar com o escritor, conversar com o escritor, fazer a mídia social, enfim. Sempre em prol da multiplicação da arte, e favorecer com que aquele escritor que às vezes nunca publicou, tem lá o seu escrito no caderninho, possa ter essa oportunidade de mostrar os seus textos. Sem dúvida. Né? Seja na coletânea, seja no sarau. E você é sempre bem-vinda. E eu fiquei assim honrada e feliz pela sua participação no Pé de Poesia, né? Você que participou com a carta, né, no Pé de Poesia, a revista Pé de Poesia, sim, em 2025, que muito agregou aí o projeto que fala sobre meio ambiente, se você quiser. Foi uma alegria enorme participar, é uma alegria enorme fazer parte do Me Tirei para Dançar. E assim, vai ser um prazer imenso estar lendo um trechinho, você me permite? Fique à vontade, por favor. E quando quiser participar também das próximas revistas, seu nome está ali, ó, já na listagem. Olha que linda, gente, olha isso. Eu vou ler um trechinho, um parágrafo, mas está disponível, né? Sim, essa é a versão, essa versão da poesia, do Pé de Poesia, da revista. Ela é online, ela é digital, né? Apenas a gente fez essa impressão para termos. Essa é a segunda. Essa aqui é de poemas. Revista de poemas. Participei também. Você participou. E essa aí são cartas, né? Sim. Que os escritores escreveram ou para um ou para o outro, ou para alguém fora do seu estado, ou do seu vizinho, ou outro escritor, e tudo começou com essa divulgação das inundações que estavam acontecendo no Brasil, queimadas também, toda essa devastação, né, do meio ambiente. Então, sim, a gente resolveu fazer essa revista virtual, digital, para divulgar esses textos. E aí temos, acho que 58 escritores que vieram somar conosco
nessa revista, inclusive você. Fique à vontade. Rose, essa carta aqui foi um mergulho que eu dei, uma viagem que eu dei, porque ela tem toda uma questão simbólica, ela trabalha muito com símbolos, ela vai muito nas culturas, né, de origem de matriz africana, né, perpassa também pela cultura indígena. Então, o título é Querida Grande Mãe. Pela terra, preservamos nossa memória com os vestígios de nossas ações culturais. Em cada camada tua, mãe, há elos do presente com a ancestralidade. Para a comunidade indígena é onde repousam nossos antepassados e onde depositamos objetos em ritos mágicos. A terra é sagrada. Aprendemos sobre plantas, remédios, caça, pesca e todo tipo de recurso local. Contigo, passado, presente e futuro. Hoje, olhando a copa das árvores, minha alma se enche de verde. Sinto-me reflorestando a mente com a cultura e o sentimento dos meus ancestrais. Querida mãe, querida grande mãe, um abraço cheio de esperança de tua filha que te ama. Muito bom. Ana, foi muito bom recebê-la. Passou rápido. Estamos aqui nos finalmente mesmo, mas eu quero te agradecer a presença. Foi muito importante você ter vindo e volte sempre. Muito obrigada. A poesia salva. A poesia salva. E até o próximo episódio. Me tirei para dançar a entrevista.